Tá? Não diga nunca em Portugal que você vai fazer bico. Você vai ficar muito mal falado. Entende? Só vou dizer uma coisa para você. Está relacionado com prostituição. Só para você ter uma ideia. Só para você ter ideia. Para nós fazer um bico é o quê? Principalmente aqui no Nordeste. É um trabalho sem carteira assinada. Ou um trabalho temporário. Não é? Uma coisa que a gente fala trabalho solto. Não é estranho? Trabalho solto. Como se o outro fosse amarrado. Cultura, isso é cultural. Nosso. Mas quando você vai em outro país, mesmo de língua portuguesa, você tem que aprender que alguns significados aqui é diferente lá. Mesmo no nosso país, se você muda de estado, as coisas mudam. Por exemplo, teve um tempo que eu fiquei doidinho, irmão. Porque na minha cidade, chama-se bolo de leite. Quando eu fui para Paraíba, lá chama bolo baeta. Quando eu voltei para Natal, chama bolo da moça. Quando eu fui para o Ceará, é bolo mole. Aí tem hora que eu falo uma coisa no outro, que ninguém entende. Sabe, vem assim a memória, né? Fala, sabe? Mesma coisa de pão francês. Tem lugar que é pão francês. Tem lugar que é pão de sal. Tem lugar que é pão d'água. Pão d'água. Na minha terra alguns chamam pão francês, outros chamam pão d'água. Francês. Primeira vez que eu estava lá no Ceará, irmão, lá em Maracanaú, pediram para ir na padaria comprar pão francês. Eu pedi pão. Irmão, me deram um troço desse tamanho assim, ó. Aqui chama baguete, lá chama só pão. E eu procurando pão francês que eu conhecia, não tinha. Tome uma lapa. Eu fiquei pensando, você sabe, minha mente é muito fértil. Eu fiquei pensando, se o pão francês é desse tamanho, nem quero imaginar o grande, né? Deve ser uns 5 quilos um pão desse. Entende, irmãos? Cultura. Para que a igreja existe? Para que você aprenda a cultura do reino. Entende porque muitos têm dificuldade? Porque não se desapegam da cultura do mundo. O nome dessa mudança, tecnicamente falando, eles chamam de aculturação. É quando uma cultura engole a outra. Para nós se chama conversão. Amém? Quando a cultura do reino engole, passa por cima pela cultura do mundo. Por isso que é dito que nós aceitamos Jesus e passamos a viver em novidade de vida. Por isso que eu insisto em dizer, se você vem para Cristo e continua pensando como pensava antes, a velha cultura, os velhos hábitos, continuará agindo como agia antes. Entende? Compreende porque o apóstolo Paulo diz: você quer saber a vontade de Deus? Quer descobrir qual ela é? Transforme-se, renovando a sua mente. Se você não muda aqui, você não muda aqui e não muda nos hábitos, irmãos, eles continuam o mesmo. Aí você vai encontrar crente fora da igreja, toma uma topada e xinga um palavrão. Crente. Aí olha para os irmãos e fala: ô irmão, desculpa. Desculpa?